Hoje o tema da nossa palavra é ativados pelo Espírito. Ou poderia também ser ativados no Espírito. Os irmãos vão entender por quê durante a mensagem. Mas o que eu quero dizer com essa expressão ativados pelo Espírito? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que todos nós que nascemos de novo, quantos são nascidos de novo aqui? Dê um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Amém. Todos nós que somos nascidos de novo, recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Quero ler para vocês Efésios 2:22 para você ver o que diz lá. Diz assim: nele, ou seja, em Jesus, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Ou seja, Jesus mora dentro de nós através do Espírito Santo, porque Jesus, o Pai e o Espírito Santo são um. Amém? Então Deus mora em você através do Espírito Santo. Todos nós que aceitamos a Jesus, nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Ele é a garantia, ele é o selo da sua salvação. Uma vez que você é selado com o Espírito Santo, você está salvo, ok? Mas Deus não quer apenas morar dentro de nós, Ele quer nos usar, Ele quer se manifestar através de nós. Agora, todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós, mas nem todos nós estamos sendo usados por Deus como poderíamos estar sendo. Embora você tenha o Espírito Santo dentro de você, você pode estar reprimindo o Espírito Santo na sua vida. Você pode estar, a palavra certa, bíblica, é apagando. Está escrito em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Paulo fala sobre isso. Não apaguem o Espírito. Então, embora o Espírito Santo habite dentro de nós, algumas pessoas podem estar apagando, ou seja, ignorando as suas instruções, ignorando a sua voz, ignorando a centralidade da palavra de Deus na sua vida, ignorando aquelas coisas que são primordiais na nossa vida cristã e que o Espírito Santo está sempre nos incomodando a fazer. Mas nós podemos, porque Deus nos deu livre-arbítrio, nós podemos simplesmente ignorar. E a Bíblia fala isso de apagar o Espírito. Então você está apagando o Espírito todas as vezes que Ele fala algo no seu coração e você simplesmente ignora, ou por um momento você dá ouvidos, mas não coloca nada em prática, então você está apagando o Espírito Santo. Então o que eu quero dizer com essa expressão, ativados pelo Espírito Santo, é simplesmente o seguinte: eu vou permitir que o Espírito Santo esteja ativo na minha vida. Eu vou permitir que o Espírito Santo esteja ativo na minha vida. E eu sei que quando nós falamos da manifestação do Espírito Santo através de nós, eu quero te dizer que eu tenho o conhecimento de que isso assusta algumas pessoas. Isso assusta algumas pessoas e isso acontece porque muitas vezes já houve dentro de igrejas e na história da igreja abusos e mau uso de dons do Espírito Santo. Pessoas que abusam daquelas coisas, sabe, visão que não existe, cura que não aconteceu, profecia que não se cumpre, esse tipo de coisa, exageros emocionais, histeria, esse tipo de coisa acontecendo que muitas vezes assusta algumas pessoas a ponto das pessoas falarem assim: não, eu não quero saber desse negócio da minha vida, não, isso não é para mim. Mas essa palavra de hoje é justamente para nós entendermos que estar cheio do Espírito Santo não significa nada dessas coisas, vamos dizer assim, loucas. Quando a gente para analisar no livro de Atos, eu quero caminhar hoje no livro de Atos com vocês sobre algumas vezes que as pessoas ficam cheias do Espírito Santo, para que nós possamos ver e entender o que acontece com as pessoas quando elas ficam cheias do Espírito Santo. E nós vamos aprender que ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que uma experiência emocional em um culto de domingo.
Estar cheio do Espírito Santo vai muito mais do que meras emoções, é muito mais do que pular, é muito mais do que gritar, embora essas manifestações elas aconteçam, e nem sempre elas são exageros. Quando nós somos visitados por Deus, realmente a nossa alma também é tocada, nós nos emocionamos, nós choramos, nós interpretamos, a nossa alma interpreta isso de formas diferentes. Algumas pessoas gritam sim, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: você nunca perde o controle. O Espírito Santo nunca tira o seu controle. Não existe essa coisa assim, o Espírito Santo me visitou e eu fiquei completamente descontrolado, eu perdi o controle. Isso não acontece. A pessoa perde o controle se ela ficar endemoniada. Se ela ficar endemoniada, ela perde o controle. Mas a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ou seja, tudo que o Espírito Santo faz em você, todas as suas reações, até mesmo as reações emocionais, elas podem sim ser controladas. Você nunca fica descontrolado com o Espírito Santo. Quantos estão entendendo até aqui? Amém? Então hoje nós vamos aprender que estar cheio do Espírito Santo não é uma experiência basicamente emocional. E espiritualidade não delírios, não são delírios e coisas assim. De novo, sabendo que muitas vezes essas coisas podem acontecer com algumas pessoas, mas nunca contra a própria vontade delas, porque o Espírito Santo não age dessa forma. Então eu tenho uma pergunta para você, que é a pergunta-chave dessa mensagem. O que acontece quando as pessoas ficam cheias do Espírito Santo? O que acontece quando as pessoas ficam cheias do Espírito Santo? E as respostas que eu tenho aqui para você, eu tenho 5 respostas que talvez vão te surpreender, porque você não tenha pensado nisso antes. Talvez você tenha pensado, quando as pessoas ficam cheias do Espírito Santo, elas devem voar, subir nos ônibus, subir em cima de mesa no shopping, fazer algumas coisas loucas assim, como a gente vê por aí na internet, sendo divulgada. Mas eu quero te mostrar na Bíblia que, às vezes, estar cheio do Espírito Santo está muito mais ligado à nossa vida cotidiana do que a esse tipo de experiência. Vamos lá. O que acontece com as pessoas quando elas ficam cheias do Espírito Santo? Eu quero começar em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 e 27. É uma promessa do Velho Testamento sobre o Espírito Santo, ok? Então, ele diz assim: aspergirei água pura sobre vocês. Quero lembrar vocês que na primeira mensagem nós aprendemos que essa água aqui, que está sendo falado aqui, é a maneira como Jesus chama o Espírito Santo, lá em João capítulo 7, versículo 37, quando Jesus chama o Espírito Santo de água, ok? Então, aspergirei o Espírito Santo sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um novo coração e porém um espírito novo em vocês. Aqui está falando da nova natureza que nós recebemos assim que nós recebemos o Espírito Santo. Ou seja, é um novo coração, uma nova natureza dentro de nós, ok? Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, falando de transformação. Porém o meu espírito dentro de vocês, é o que nós começamos falando hoje. Todos nós que nascemos de novo temos o Espírito Santo dentro de nós. Então nós vamos ter uma nova natureza e seremos transformados por Deus. E os levarei, aqui é uma palavra-chave para nós hoje, os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Bom, deixa eu explicar um pouquinho para vocês esse versículo. Quando o Espírito Santo vem habitar dentro de mim, ele produz em mim uma nova natureza. E essa nova natureza, ela vai me levar a fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Ela sempre vai me levar a ouvir de Deus e fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Mas a gente também precisa entender que esta nova natureza dentro de mim, ela entra em conflito, em contraste com a minha natureza humana, com a minha natureza pecaminosa, que eu nasci com ela, e que quer me levar sempre a agir segundo a minha própria vontade, e fazer aquilo que dá prazer a mim, ou seja, seguir os meus próprios caminhos, tocar a minha vida de uma maneira natural.
não é? Mas na medida em que eu me encho do Espírito Santo, na medida que o Espírito Santo começa a agir e atuar na minha vida, não é? Essa força pecaminosa. Eu me lembro quando eu era líder da Nação Jovem, eu sempre falava assim: essa velha natureza que está dentro de você é o monstrinho que vive dentro de você. Se você o alimentar, ele vai virar um monstro gigante. E ele vai devorar todas as áreas da sua vida. Diga para alguém que está do seu lado assim: cuidado com o monstrinho que vive dentro de você. Então essa velha natureza, ela sempre vai combater a natureza de Deus, e a natureza de Deus sempre vai combater essa nova natureza. Mas o texto que nós acabamos de ler diz assim: eu os levarei a agirem segundo os meus decretos. Ou seja, eu vou levar vocês a andarem de acordo com aquilo que Deus quer e não de acordo com aquilo que você quer. O que isso significa? Significa que o Espírito Santo vai gerar em nós um querer, mas existe uma contrapartida nossa, que é exercer o nosso livre-arbítrio, o nosso direito de escolha e obedecer às coisas que o Espírito Santo vai colocar em nós, as vontades que o Espírito Santo vai gerar em nós. Então, o que eu estou querendo te dizer aqui é o seguinte: todo aquele que está cheio do Espírito Santo, o primeiro sinal de alguém que está cheio do Espírito Santo é que ele deseja ser santo. O Espírito é santo. Por isso que ele chama Espírito Santo. Então o primeiro sinal é o desejo na vida da pessoa. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela quer caminhar em santidade. Então o Espírito Santo os leva em nós, ou seja, eu os levarei a andarem segundo os meus decretos e obedecer os meus mandamentos. É o que o versículo diz. Ou seja, o Espírito Santo faz isso gerando em nós o querer e nos capacitando. O que eu estou te dizendo, em outras palavras, é: quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu sou capacitado, eu tenho desejo, e além de ter o desejo, eu sou capacitado para andar em santidade. Porque a santidade de Deus enche a minha vida, Ele gera em mim tanto querer quanto realizar. E a minha parte é exercer o meu livre-arbítrio para dar ouvidos e obedecer. Agora, nós precisamos entender que tudo aquilo que Deus faz em nossas vidas passa pelo nosso livre-arbítrio. O Espírito Santo vai gerar em você um desejo. Mas se você apaga o Espírito, você alimenta o outro lado, você alimenta a sua carne. Porque existe um conflito, como eu expliquei aqui para vocês. E Paulo explica isso. Deixa eu te mostrar como Paulo explica isso. Vou te dar aqui 3 versículos. Primeiro, Gálatas 5,17. Paulo diz assim: pois a carne deseja, a carne aqui é a palavra que representa a natureza do pecado dentro de nós, a nossa natureza humana, a mesma que nós falamos ali atrás. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo. E o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Viu o que eu acabei de te explicar? Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Por quê? Porque o Espírito Santo nos leva a fazer aquilo que Deus deseja. Quantos estão entendendo até aqui? Amém, glória a Deus. Gálatas 6,8, Paulo diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Romanos 8,5 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Bom, é bom porque a própria Bíblia vai se explicando. Então o primeiro sinal de que uma pessoa está cheia do Espírito Santo é o desejo de santidade, e ela é capaz de andar em santidade. Eu quero te dizer que a única maneira de você vencer pecados na sua vida é estando cheio de Deus. Não existe outro caminho. Porque você sempre está cheio de alguma coisa. Ou você está cheio de Deus, ou você está cheio de si, ou você está cheio de lixo, que é a mesma coisa. Está cheio de si, cheio de lixo, é a mesma coisa. Porque todos nós, sem Deus, não prestamos.
Diga para alguém que está falando assim, eu sei que você não presta. Sem Deus, lógico. A gente não presta sem Deus. Então você ou está cheio de Deus, ou está cheio de si, ou está cheio de lixo, que é a mesma coisa no final. Então, a segunda coisa que acontece quando as pessoas estão cheias do Espírito Santo. Eu quero ler para você João 16, capítulo 7, ou versículo 7, 12 e 13. Aqui Jesus também está falando do Espírito Santo. Ele diz assim, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, ou seja, o Espírito Santo, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Vou passar lá para o versículo 12 agora. Tenho ainda muito que lhes dizer. Jesus dizendo para os discípulos, ok? Ainda tem muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Então tinha coisas que Jesus precisava nos ensinar, mas que ele não disse naquela hora, ele precisava dizer depois. Ok? É isso que ele está dizendo aqui. Mas quando o Espírito da verdade vier, Espírito com letra maiúscula, novamente Espírito Santo, ele os guiará a toda a verdade. Bom, eu quero que você pare para pensar aqui comigo o seguinte. O que Jesus está fazendo aqui, ele está fazendo uma menção de que haviam coisas que ainda não tinham sido ensinadas para nós cristãos e que seriam ensinadas pelo Espírito Santo. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Jesus está falando da Bíblia. Porque tudo aquilo que Jesus precisava nos ensinar e não nos ensinou naquele momento, o Espírito Santo soprou isso depois para os escritores da Bíblia e eles escreveram para nos ensinar. É por isso que ele diz aqui, o Espírito os guiará a toda a verdade, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é toda verdadeira. E ele completa, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Bom, a segunda coisa que acontece quando alguém está cheio do Espírito Santo é que existe um alinhamento da vida dessa pessoa com a palavra de Deus. O Espírito Santo jamais age fora da conformidade da palavra de Deus, porque o Espírito Santo é o próprio inspirador da palavra. Foi ele quem soprou, a palavra é literalmente essa, soprou a palavra de Deus para os escritores que escreveram a Bíblia. Então a palavra é inspirada, essa palavra é a palavra sopro, ela foi soprada pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo nunca vai agir contra a palavra de Deus. E ele sempre vai levar o cristão a ter um alinhamento na sua vida, a pegar a sua vida e colocar a sua vida em conformidade com a palavra de Deus. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque existe uma tendência das pessoas a buscarem por manifestações do Espírito Santo que não estão em conformidade com a palavra de Deus. E eu quero alertar os irmãos em relação a isso, porque o Espírito Santo jamais faz isso. Tudo que Deus fala é verdade, tudo que Deus faz é verdadeiro, e tudo que Deus faz está alinhado com a sua palavra, porque Deus não se contradiz. Existe a tendência, muitas vezes, de pessoas colocarem o foco em experiências emocionais e usar muitas vezes essas experiências para determinar padrões, até mesmo teologias. E isso é um perigo. Porque quando nós usamos experiências para determinar teologia, para determinar doutrina, nós estamos fundamentados em algo que é humano, que é temporário, que é passageiro. Então o Espírito Santo, ele vai agir em conformidade com a palavra de Deus, e ele sempre vai nos alinhar com a palavra de Deus. Eu estou dizendo isso para os irmãos, mas também existe o outro extremo, ok? Existem aquelas pessoas que sabem muito de teologia, mas ignoram o poder de Deus. Nós não queremos nem um extremo e nem o outro. O que nós queremos é o poder do Espírito Santo com o equilíbrio da palavra de Deus. É isso que nós queremos. Nós queremos o meio termo. Nós queremos o equilíbrio. Nós queremos pegar todas as coisas e colocar elas e avaliar segundo a palavra de Deus. Então nós não somos nem ponto A e nem ponto B. Nós somos o equilíbrio. Nós queremos o poder do Espírito Santo. Você quer? Mas nós queremos estar alinhados com a palavra de Deus. Amém, igreja? É isso que nós queremos. A terceira coisa que o Espírito Santo gera na vida das pessoas, vou te dar aqui alguns textos, é a ousadia.
Então, primeira coisa que acontece quando alguém está cheio do Espírito Santo, ele é capacitado em andar em santidade. Segundo, ele é alinhado com a palavra de Deus, porque é isso que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. Em terceiro lugar, há um espírito de ousadia sobre pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Atos 4, versículo 31 diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram, como que eles ficaram? Cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu? E anunciavam corajosamente. Corajosamente, a palavra-chave aqui, a palavra de Deus. Eles não só anunciavam, eles anunciavam com ousadia, com intrepidez. Eles ficaram mais corajosos do que eles eram naturalmente. Isso que o Espírito Santo faz muitas vezes conosco. Aí sim, existem muitas coisas que nós fazemos quando estamos cheios do Espírito Santo, que pode ser loucura para algumas pessoas. Por quê? Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, não somos nós que estamos agindo. Nós não agimos dentro das nossas limitações. Então, às vezes, a gente faz algumas loucuras, sim. E Deus leva algumas pessoas a fazerem loucuras. Mas são loucuras que quando o Espírito Santo está agindo, sempre acontece alguma coisa. Estão me entendendo? Atos 9, 27 e 28. Atos 9, 27 e 28. Vamos ler aqui. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado. Como ele havia pregado? Bom, eu não sei se você conhece o contexto aqui, mas isso aqui foi logo após a experiência de Paulo com o Espírito Santo. Ele era recém-convertido. Paulo se converte no início do capítulo 9, ou no capítulo 8, não me lembro agora, desculpe. Mas logo depois vem esse texto aí, tá bom? Falando que Paulo, depois de ter tido sua experiência com o Espírito Santo, isso aí que aconteceu com ele. Ele pregava corajosamente em nome de Jesus. Atos 13, versículo 44 e o versículo de 44 até 46 diz assim: no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam: ok, aqui está havendo uma oposição à pregação da palavra. E aqui é uma reação de Paulo. Ok, tem várias outras referências. Vou te dar pelo menos mais duas, ok? Atos 14, versículo 3. Atos 14, versículo 3. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando o quê? Sinais, maravilhas pelas mãos deles. Aqui a gente está vendo manifestação de sinais, mas a gente está vendo também que a ousadia precede esses sinais. Isso é interessante, tá bom? Porque é assim, normalmente sinais, maravilhas, milagres, eles são precedidos pela ousadia, ok? Existe um certo padrão bíblico, não é um versículo bíblico que fala isso, mas a gente vê um padrão bíblico em cima disso daí acontecendo. A ousadia precede os milagres. Atos 19, versículo 8, diz assim, Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade. Bom, algumas bíblias aí diz ousadia, algumas versões aí, tá certo? É essa palavra que nós estamos procurando. Essa liberdade aí é justamente a palavra ousadia. Se você pegar a Bíblia no inglês, por exemplo, vai estar falando aí de novo, corajosamente. Quem está com a versão aí que fala ousadia? Deixa eu ver. Ok, várias pessoas. Quem não está trazendo Bíblia para a igreja porque a gente está passando os versículos no telão? Levanta a mão, deixa eu ver. Ih, misericórdia, hein? Traz a Bíblia para a igreja, mano. Nem que seja no celular, vale também, tá bom? Não pode, é só a Bíblia acabar a bateria, aí fica complicado. Ok? Então, corajosamente, durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Bom, acho que eu já te dei suficiente para te convencer disso. Deixa eu te dizer uma coisa, um discípulo cheio do Espírito Santo é muito diferente de um discípulo cheio de si. Um discípulo cheio de si, ele não pode fazer nada sobrenatural. E de tudo que ele faz, nada se aproveita.
Por quê? Porque ele está fazendo na sua própria força. Há muita diferença entre você estar cheio do Espírito Santo ou não. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo faz através de você. Não necessariamente vão acontecer coisas estrondosas, mas aquilo que você faz vai render. Porque você está cheio do Espírito Santo e o poder que você está usando é o poder de Deus. E quando você usa a força certa para fazer as coisas prosperam, as coisas andam. As pessoas são transformadas, as palavras fazem diferença. Quantos estão entendendo isso? E o Espírito Santo gera essa ousadia em você. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas sempre são pessoas ousadas. Se você está cheio do Espírito Santo, você sempre vai ser ousado. As pessoas não vão te intimidar, você vai fazer aquilo que o Espírito Santo te pede, e você não vai se preocupar com o que vem adiante, ou com as guerras que estão à sua frente. Por quê? Porque Deus coloca em você, quando você está cheio do Espírito Santo, uma coragem que vai além da coragem natural. Isso é um padrão. Cheio do Espírito Santo, você vai ser ousado. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas são pessoas ousadas. 2 Timóteo 1,7 ainda, diz assim: pois Deus não nos deu, diga deu, ou seja, não é nosso, não é seu, não é inato, é algo que Deus te deu, ok? O que Deus não te deu? Espírito de covardia, mas de poder. Ou seja, esse espírito de timidez espiritual, porque aqui está falando de timidez espiritual, e não pessoas tímidas naturalmente falando, não é questão de temperamento, é o espírito de, ok? Ou seja, pessoas tímidas espiritualmente, pessoas que não permitem a ação do Espírito Santo na sua vida, pessoas que não se deixam usar por Deus, pessoas que não ouvem ou que ouvem e não obedecem a Deus, são pessoas tímidas espiritualmente. Então essa timidez espiritual, ela é contrária ao espírito de poder que Deus nos dá quando nós estamos cheios do Espírito Santo. E por que Deus nos dá esse poder? Por que Deus nos dá essa ousadia? Deus nos dá ousadia para testemunhar. Deus nos dá ousadia para operar dons, para operar milagres. Deus nos dá ousadia para confrontar pessoas quando é necessário. Deus nos dá ousadia para expulsar demônios. O Espírito Santo nos faz pessoas corajosas. Nós podemos todas as coisas em Cristo. Quarta coisa, eu já te dei 3, né? Talvez você estivesse esperando que eu fosse falar assim: quando as pessoas ficam cheias do Espírito Santo, elas fazem barulho, sapateiam e tudo, mas eu estou te dando coisas que a Bíblia está nos mostrando. Nós somos capacitados a ser santos, ok? É a primeira coisa que o Espírito Santo gera em nós. O Espírito Santo gera em nós também essa ousadia, e o Espírito Santo nos alinha com a palavra de Deus. Em quarto lugar, o Espírito Santo gera em nós, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos domínio próprio. Mais uma referência do Espírito Santo em Efésios 5, versículo 18, que diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Não vos embriagueis com vinho no qual há libertinagem. Algumas Bíblias dizem dissolução, tá bom? Primeiro lugar, libertinagem, irmãos. O que é libertinagem? É liberdade sem controle, ok? São aquelas pessoas que usam da sua liberdade para fazer o que querem, na hora que querem. É aquele sentimento: ninguém manda em mim, eu não tenho limites na minha vida. Isso é libertinagem, liberdade sem controle. É a definição do termo, ok? Mas deixem-se encher pelo Espírito. Então o que Paulo está falando também sobre encher com o Espírito. E o que Paulo faz aqui é interessante, porque Paulo está usando aqui uma semelhança e contraste. Né? Então ele, de certa forma, ele está falando que existe uma semelhança entre pessoas embriagadas com álcool e pessoas embriagadas com o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo fazendo um contraste, que elas são diferentes. Bom, eu quero analisar aqui com você o que é igual e o que é diferente. A primeira coisa, o que é igual? O que é semelhante? A semelhança está no fato de que uma pessoa, quando está alcoolizada, uma pessoa, quando ela está sob o efeito do vinho, tudo aquilo que ela fala, que ela pensa, que ela faz, está sob a influência do álcool. Em contrapartida, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, tudo aquilo que ela fala, que ela pensa e que ela faz, está sob a influência do Espírito Santo.
É interessante isso, porque lá no livro de Atos, quando os discípulos ficam cheios do Espírito Santo, o que acontece? As pessoas acham que eles estavam embriagados, mas na verdade eles estavam sob a influência do Espírito Santo. Tá certo? Talvez até tenha sido por isso que Paulo tenha usado essa comparação aqui, alguns anos depois, falando aos Éfesos, né? A igreja de Efésio. Mas se uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela está sob a influência do Espírito Santo, e essa é a semelhança, a pergunta é, então, qual é o contraste? Bom, o segredo do versículo está justamente na palavra libertinagem, ou em algumas versões, dissolução. Aí está toda a questão, o segredo desse versículo aí, porque quanto maior a influência do álcool na vida da pessoa, quanto mais álcool a pessoa ingere, quanto mais alcoolizada ela está, mais descontrolada ela fica. Ela perde o controle daquilo que ela fala, ela perde o controle daquilo que ela faz, ela perde o controle daquilo que ela pensa, os pensamentos ficam confusos. E isso é o que o álcool faz na vida da pessoa. Em contrapartida, quanto mais cheia do Espírito Santo uma pessoa fica, mais autocontrole ela tem. Entendeu aí? Ou seja, o Espírito Santo, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, ele gera em nós domínio próprio. E por que ele gera em nós domínio próprio? Para que a nossa liberdade não se torne libertinagem e nós destruamos a nossa própria vida por causa da nossa liberdade. Então, junto com a nossa liberdade, Deus nos dá o domínio próprio. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não é, nós temos o quê? Autocontrole, o domínio próprio, a moderação, o equilíbrio, a sobriedade de fazer boas escolhas até mesmo diante de situações mais adversas da nossa vida. Isso é o que acontece conosco quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós andamos em santidade, nós somos alinhados com a palavra de Deus, nós andamos em ousadia e nós temos domínio próprio, porque essas são características daquilo que o Espírito Santo gera em nós quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Eu quero que você repare nessa mensagem que tudo aquilo, todos os textos que eu li, falam e fazem a menção de nós estarmos cheios do Espírito Santo. Todos eles estão se referindo ao Espírito Santo e aquilo que ele faz em nós, como nós estamos cheios dele. E por último, em quinto lugar, aí sim eu vou chegar onde algumas pessoas queriam, a manifestação dos dons do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículos 7 a 11, a palavra de Deus diz assim: a cada um, diz, a cada um. Quem aqui é um? Quem aqui é dois? Ninguém, né? Todo mundo é um então, né? Ok, amém, glória a Deus. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Então a manifestação é de quem? É do Espírito. Não é minha, não é sua, ok? O que está se manifestando aqui é o Espírito. Visando ao bem comum, ou seja, a edificação de outros, da igreja. Nunca é para mim, para que eu traga benefício próprio. É sempre através de mim para alguém, ok? A manifestação dos dons. Pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Não vou entrar aqui explicando os dons, tá bom? Em 2019 nós vamos ter uma série só para explicar sobre dons e estudarmos sobre isso. Vai ser a bênção. Amém? Glória a Deus. Mas hoje não vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre essa manifestação, o que ela é. Ok, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. É interessante porque essa é o único dom que ela aparece no plural. Eu não vou explicar aqui hoje, deixa para a série, tá bom? Dons de cura pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outra variedade de línguas e ainda a outra interpretação de línguas. Agora presta atenção aqui, todas essas coisas, porém, Paulo fala, olha, tem todos esses dons, eles são do Espírito Santo, mas tem um porém, presta atenção no que eles estão falando. Elas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um. Como? Do jeito que ele quer, conforme ele quer. Ok, 3 coisas importantes que eu quero mostrar aqui para você. Primeiro, é dado a cada um. Isso significa que quando o Espírito Santo distribui dons,
O Espírito Santo dá dons a todas as pessoas. Todos aqueles que são nascidos de novo. A cada um. A não ser que você não seja ninguém. Você se engloba dentro do universo que Paulo está falando aqui. Ou seja, ele dá dons a cada um. E você pode receber um dom e ser usado pela manifestação. O Espírito Santo pode se manifestar através da sua vida. Em qualquer momento, em qualquer hora. Porque o Espírito Santo faz e ele dá esse dom a qualquer um. A todas as pessoas. Amém? Segunda coisa que é importante aqui. Esse dom, ele é para o benefício de outros, ele é para o benefício da igreja. Ou seja, o Espírito Santo quer usar cada um de nós em alguma coisa para que você seja uma bênção na vida de alguma outra pessoa. E em terceiro lugar, esse talvez aqui é o mais importante de todos, nenhum de nós possui nenhum desses dons. Eles não são nossos. Eles são do Espírito. A nossa vida é usada apenas para a manifestação dos dons do Espírito. Eles não são nossos, então isso significa que nós não temos nenhum controle sobre eles, nem de como, nem de quando eles vão se manifestar. Nós não escolhemos, mas uma coisa nós sabemos, Paulo nos ensina, e Paulo fala assim, buscai com zelo os melhores dons. Quantos já viram isso na Bíblia? Ok, o que Paulo está querendo dizer com isso? Buscai com zelo os melhores dons. Será que tem um dom que é melhor do que o outro? Sim, dependendo da circunstância. Em cada circunstância, um dom é melhor do que o outro. Se alguém te procura pedindo uma oração, pedindo para que você ore com ele, para que ele seja curado, qual é o dom que você precisa? De línguas? Não, você precisa de um dom de cura. Certo? Então, naquele momento, o Espírito Santo pode te usar com dom de cura. Agora que, eis a grande coisa que tem nesse versículo. O Espírito Santo distribui como ele quer e para quem ele quer. A qualquer hora que ele quiser. E qualquer um de nós pode pedir qualquer um desses dons no momento oportuno onde você precisar de um desses dons. Que um desses dons se manifeste. Eu não acredito que pessoas têm dons que são dele. Ou seja, não, eu sou usado com esse dom e eu só tenho esse dom. Não. O que eu acredito é que a qualquer momento você pode pedir ao Espírito Santo que se manifeste com um dom específico na sua vida, de acordo para que você cumpra o propósito de Deus em qualquer situação. Os dons, eles são dados para você como algo sobrenatural. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. É muito fácil. Para Deus é comum operar coisas sobrenaturais. Deixa eu colocar assim, o nosso Deus é ordinariamente extraordinário. Não existe limites para Deus. E a manifestação de Deus na nossa vida também não tem limites para ela. Se você pegar a Bíblia, você tem umas coisas que vão pirar sua cabeça. Você vai ficar doido ao você ver e você vai falar assim, meu Deus, isso aqui, será que isso realmente aconteceu? E aconteceu, porque Deus não tem limite de tempo, Deus não tem limite de hora, Deus não está limitado ao nosso universo, às nossas limitações de espaço e tempo, Deus não está limitado a nada disso, Ele é Deus. Então para Deus é natural abrir o mar, para Deus é natural andar sobre as águas, para Deus é natural e comum mandar uma tempestade se acalmar, uma árvore secar. Para Deus é normal todas essas coisas, fazer o sol parar, sair fazer água de uma rocha. Todas essas coisas para nós parecem ser absurdas, mas eu quero que você entenda que para Deus tudo isso é normal. O nosso Deus é ordinariamente extraordinário. O nosso Deus, Ele é poderoso e Ele pode fazer qualquer coisa, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na vida de quem Ele quiser. E eu quero te dizer que o Espírito Santo, Ele vai se manifestar através da sua vida, a partir do momento que você entender, a partir do momento que você crer e se encher do Espírito Santo.
Então, quando nós dizemos, voltando agora aqui no início, do que eu falei no início da palavra, quando nós falamos sobre estar ativados pelo Espírito, nós estamos falando de santidade, nós estamos falando de estar alinhados com a palavra de Deus, nós estamos falando de ousadia, nós estamos falando de domínio próprio e estamos falando de permitir que os dons do Espírito se manifestem através da nossa vida. Deixa eu te dizer o que eu acredito. Eu acredito que nós deveríamos estar experimentando muito mais coisas sobrenaturais na nossa vida do que nós realmente estamos. Eu acredito que Deus pode nos usar com muito mais, vamos dizer assim, com muito mais manifestações sobrenaturais do que nós temos visto. Por que que isso não acontece tão ordinariamente, já que isso é o normal para o nosso Deus? Eu creio que a resposta é, porque não estamos cheios do Espírito Santo como deveríamos estar. Concorda comigo? Porque talvez não temos buscado e nos enchido do Espírito Santo da maneira como nós deveríamos. Não temos investido no nosso relacionamento com Deus da maneira que deveríamos. Não temos passado tempo suficiente na presença de Deus. E não temos dado ouvidos à voz do Espírito Santo quando Ele fala conosco. E o que nós queremos para a nossa vida é equilíbrio, poder de Deus com equilíbrio da palavra. Nós precisamos ser o tipo de crentes que simplesmente ouvem uma ordem do Espírito Santo e vai e faz. Gosto muito do ministério de uma pessoa que admiro demais, chama-se Todd White. Se você puder, você pode olhar depois no YouTube e ver como aquele homem ele é usado por Deus. Mas o que mais me admira na vida dele é como ele prega um evangelho simples. Ele simplesmente é uma pessoa que anda por todos os lugares, ele ora por todo mundo, fala de Jesus para todo mundo. Simples, mas Deus usa ele poderosamente. E é algo que eu quero para a minha vida, é algo que eu quero para esta igreja. Eu quero que Deus se manifeste de maneira sobrenatural, de maneira ordinária, sempre. Manifestações sobrenaturais do Espírito Santo sobre nós. Deus nos usando de maneira sobrenatural para curar, para operar milagres, para trazer profecias, encorajamento, manifestação dos dons do Espírito Santo no nosso meio, com o equilíbrio da palavra de Deus. É isso que nós queremos, queridos. Nós queremos estar cheios do Espírito Santo. Você quer estar cheio do Espírito Santo? Feche seus olhos agora no seu lugar. Pergunte agora então ao Espírito Santo, diga: Espírito Santo, o que você quer falar comigo nessa noite? Espírito Santo, o que você quer falar com cada um de nós nessa noite? O que você quer de nós nessa noite? Meu querido, como nós lemos lá no início em João capítulo 16, Jesus disse assim para os discípulos: é melhor que eu vá, para que Ele venha. Por que é melhor que Jesus fosse? Para que o Espírito Santo viesse. Eu não lembro o ano, mas eu lembro que o Papa visitou o Brasil. E eu me lembro do tumulto que foi gerado quando o Papa andava pelas ruas. Milhares e milhares, multidões de pessoas tentando alcançar, tocar, faziam fila só para ver, só para passar perto. E quando eu me lembrei dessa cena, eu pensei assim: como seria se Jesus estivesse no mundo hoje? Ele seria tão assediado, tão procurado, tão inacessível por causa disso, porque haveriam milhões e milhões e milhões de pessoas querendo falar com Jesus e chegar perto de alguma forma. Eu acredito que é por isso que Jesus disse: é melhor que eu vá para que o Espírito Santo venha. Porque através do Espírito Santo, agindo através de nós, Jesus pode alcançar o mundo inteiro. Jesus pode alcançar os nossos vizinhos, os nossos parentes, as pessoas do nosso trabalho. É por isso que Jesus nos deu o Espírito Santo. Deus quer que nós sejamos agentes de milagres, de cura, de edificação, de encorajamento. Deus quer que nós sejamos exemplo de santidade, de ousadia, de amor. Porque Cristo em nós é a esperança da manifestação da presença de Deus.
Cristo em nós, a esperança da glória. Glória é manifestação visível da presença de Deus. Então Cristo na nossa vida é a esperança da manifestação da presença de Deus. Nós precisamos pedir nessa noite ao Espírito Santo: Espírito Santo, seja ativo na minha vida, esteja em constante movimento dentro de mim, esteja se movimentando dentro de mim, esteja causando esse turbilhão na minha vida e no meu coração, esteja me levando a agir segundo a vontade de Deus, não segundo a minha vontade. Deixe as mãos de Jesus, os pés de Jesus, o amor de Jesus se manifestar através da minha vida, tocar pessoas, sarar pessoas, fazer e trazer milagres para o benefício de outros, encorajar pessoas, amar pessoas.